Voltamos ao debate sobre a proibição do eucalipto no município de Serra, estado do Espírito Santo, através de uma lei municipal que está em processo de regulamentação e também de arguição de constitucionalidade. Para falar nesse assunto, nós temos aqui 3 representantes do CREA, Federação de Agricultura, Associação de Engenheiros Florestais, aqui do estado do Espírito Santo. Galvez, você pode explicar um pouquinho a fisiologia da árvore do eucalipto? É uma questão muito importante para as pessoas entenderem. O eucalipto é tão diferente assim, ele chupa tanta água, ele destrói tanto o solo. O que tem mais de importante, né, que se fala sobre o eucalipto, a parte fisiológica dele, é a questão da raiz do eucalipto. Fala-se muito que o eucalipto tanto cresce para cima como cresce para baixo, né, e as pessoas acreditam nisso. O eucalipto existem torno de 700 espécies no mundo de eucalipto. Algumas espécies têm realmente um sistema radicular que se aprofunda no solo. Mas o eucalipto que se planta no estado do Espírito Santo, né, as variedades que se plantam aqui, a raiz chega no máximo a 1,80 m, podendo chegar até a 2 metros de profundidade. O máximo dessa raiz geralmente se coloca até 1,80 m. O que não quebra aquela história de que a raiz do eucalipto aprofunda no solo, faz canais, né, que drenariam essa água para o subsolo e essa água estaria perdida para o consumo, né, humano ou para escoar para os rios próximos. Então, graças a Deus, está com as espécies que nós plantamos, isso não é verdade. E ele tem um consumo de água assim tão elevado? O eucalipto, como ele é uma planta que evoluiu na região da Austrália, numa área muito seca, então a folha do eucalipto, ela tem uma forma de defesa para não perder água. Então, quer dizer, ela é muito econômica com a questão de água. Qualquer sinal de que não há água no ambiente, ela se fecha e não perde água. Então, por isso que ela é tão eficiente no uso dessa água, em função desse mecanismo, né, das folhas, das raízes, e não perder água. Essa crítica que geralmente é feita, que o eucalipto seca a terra, por que isso? Acredito que um grande equívoco é você comparar, pelo nome se chamar floresta plantada, comparar com as florestas nativas. Nenhum sistema produtivo, não existe nada que vai prover os mesmos serviços que uma floresta nativa propicia, em termos biológicos, etc. A variedade de espécies e tudo. Exatamente. O eucalipto é uma cultura e qualquer comparação tem que ser feita com outras culturas. Com cana-de-açúcar, café, com arroz. Exatamente. Ano passado, inclusive, o Ministério da Agricultura, pela primeira vez, colocou o eucalipto como integrante do setor do agronegócio. Foi uma grande vitória, porque agora vai favorecer a questão dos empréstimos, o acesso aos créditos agrícolas, que não estava justamente por uma dicotomia como essa. Entendeu? E se eu for comparar com outra cultura, é bom citar, por exemplo, as grandes empresas, os grandes plantios que principalmente são alvos de críticas, alguns cuidados ambientais que têm, como plantios inequianos, ou seja, plantios com idades diferentes, de modo evidente a facilitar a logística de sempre atendimento à fábrica, mas é uma técnica que ajuda, inclusive, a fauna a se esconder. Eu vou colher uma área aqui, não, mas aqui eu ainda tenho um plantio que dá para uma onça. Como que uma onça vai se esconder num plantio de couve? Sim. Como que ela vai se esconder? Onde ela vai se sentir mais protegida? Mas dizem que não existem animais no meio dos eucaliptais. Quem pode responder isso de maneira mais fidedigna são os inventários de fauna que os estudos de impactos ambientais que são pedidos. Sim. E eu estou dizendo exatamente o contrário. Nós temos registro de vários felinos grandes nos plantios de eucalipto aqui no Espírito Santo, no norte do estado. Entendeu?
E, além disso, é uma cultura que vamos pensar na questão de infiltração de água no solo. Sim. Como qualquer outra cultura agronômica, a amortização que a copa e a água vai fazendo até chegar ao solo, ela garante um poder altíssimo de infiltração de água no solo. Esse é o grande tema hoje, né? Que faltou água, praticamente faltou água em São Paulo, quase não chegou a emergência, fazendo racionamento em vários bairros da cidade, né? Há 2 anos atrás. Aqui no Espírito Santo, estamos ainda vivendo a possibilidade de uma escassez muito grande, vários municípios abastecidos por carros-pipa, no Rio de Janeiro também sofreu. Então, é um fenômeno que nós estamos vivendo na região. Ele pode ser ligado ao eucalipto? O Lucas colocou muito bem. Ano passado, a silvicultura migrou do Ministério do Meio Ambiente e foi parar no Ministério da Agricultura. E da mesma forma também está sendo discutido, agora por questões outras parou essa discussão, mas acredito que em breve deve ser retomada, a silvicultura vai deixar a listagem de atividades potencialmente poluidoras. Então, ou seja, a nível federal você tem uma discussão desmistificando tudo isso e a gente percebe que aqui no nível municipal ainda fica se discutindo sem a base técnica. E aí, Almir, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu me recordo dos depoimentos de produtores rurais que possuem plantios de eucalipto. Aqueles produtores que reclamam, que alegam que o eucalipto, eu plantei eucalipto, secou a minha nascente, mas aí a culpa não é da planta. A culpa é de uma falta de assistência técnica que o Lucas colocou prioritariamente e que o CREA está aqui apoiando essa questão. É a questão do produtor não ter a orientação correta de plantar nos locais mais adequados, de respeitar a legislação ambiental. É essa luz que precisa chegar no meio rural. E também dizer que já há estudos aqui no Espírito Santo onde indicam as melhores regiões para se plantar eucalipto. E está lá, para quem quiser ver estudos técnicos, mais uma vez realizados pelo SEDAGRO, que apontam que as regiões onde você tem menos presença de água, onde não tem presença pelo conflito da água, são as mais indicadas ambientalmente para se plantar eucalipto. Por quê? Porque o eucalipto não necessita de irrigação, como outras culturas agrícolas, que essa sim, Lucas, aí, mais uma vez concordando contigo, que não deve se comparar eucalipto com floresta nativa. Você tem que comparar eucalipto com consumo de água de eucalipto com outras culturas. E o eucalipto, como não precisa de irrigação, são mais indicados nessas áreas que têm menor índice pluviométrico. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.